Então, primeiro, antes de você chegar lá e fazer todos os registros sem perguntar nada para o trabalhador, para o agente, do motivo do seu registro, você tem que entrar em contato com ele. Acho que conhecer a realidade antes de fazer toda aquela construção daquela relação mais saudável para que ele tenha confiança naquilo que você está fazendo. E a partir das entrevistas, das conversas que você for tendo com ele, você vai conhecer, né, qual é a realidade que ele vive ali, se realmente ele tem o conhecimento, se lhe falta, se está faltando treinamento, se está faltando alguma oportunidade para ele que de repente você possa identificar e através da fotografia registrar, né? E da filmagem também. Essa questão do artificialismo também some depois de um tempo. O grande problema é que às vezes a gente não tem, às vezes não, na maioria das vezes a gente não tem muito tempo para ficar fazendo observações em campo. Chegar, analisar rapidamente, tira uma meia dúzia de fotos, 20 fotos, sei lá, filma se der tempo para filmar e vai embora. E faz um relatório. A situação ideal, que seria aquela que a gente vê em processo de análise ergonômica mais elaborado, seria você passar um dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias naquele mesmo ambiente de trabalho. E aí você acabaria se tornando paisagem, né? Você se converte ali em elemento daquele cenário e ninguém está mais aí para você depois de um tempo. A gente teve uma dificuldade de conhecer que pontos específicos a gente precisava filmar. Eu filmava com aquele olhar muito pequeno. E depois em casa, quando eu ia trabalhar aquela situação, eu precisava de uma visão mais ampla. Eu via que assim, eu não peguei todo o posicionamento do corpo dele, como é que tá os pés dele, como é que tá esse posicionamento, que na hora eu estava vendo o que ele estava fazendo com os membros superiores, que me chamou a atenção no primeiro momento. E depois analisando a imagem para poder redigir, né, realizar o que eu precisava, eu via que não era suficiente. A maneira com que eu tinha utilizado não era suficiente. Qual foi o problema? De repente a foto ficava num ângulo muito amplo, a gente de repente muito longe, então o foco estava distante, difícil de apontar, de evidenciar o evidenciar, exatamente. A parte de zoom, você utilizar de uma forma mais panorâmica, serviu para a gente conseguir entender como um todo o posto de trabalho, não só pegando de repente um trabalhador ali naquele momento, até porque isso dificultava, a gente observou que dificultou quando a gente filmou somente de uma forma específica, utilizando o zoom, ficava muito ruim para a gente entender o todo. Então a gente utilizando de uma forma panorâmica, a gente conseguiu entender os detalhes mais importantes para a gente fazer uma boa análise ergonômica do trabalho. A gente tem dificuldade de, por exemplo, não tremer, você está registrando e quando você vai se dar conta, você fez um movimento muito rápido para captar algo que você observou e de repente aquilo fica como se fosse um acidente na imagem, né? A maior dificuldade de registro a nível de filmagem numa indústria é o ruído, porque o ruído é muito alto e além do ruído, tanto você quanto o operador usam um abafador. Então o diálogo entre vocês é muito difícil e o ruído acaba atrapalhando que você faça um bom registro. É que nem todos os ambientes da empresa têm a iluminação adequada. Então uma das coisas que você acaba tendo é que as fotos não ficam com a nitidez adequada. Umas você tem que usar flash, outras não pode usar flash, senão piora a qualidade. Então aí você tem que ter essa experiência de quando deve e quando não deve utilizar um flash. Para foto e tanto para filmagem, eu acho que a utilização de um tripé é fundamental para evitar que haja distorções da imagem. Ter muita paciência, porque o operador ele não está ali como um modelo para você, ele está ali para produzir, então você tem que saber respeitar o tempo dele também.